O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem um trabalho crucial no fornecimento de dados estratégicos para o desenvolvimento do país. Para falar sobre isso, né, sobre esse trabalho e alguns números também, a gente recebe agora o superintendente estadual do IBGE no Maranhão, o economista Marcelo Virgínio de Mello. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Maravilha recebê-lo, tá? Olha, falando rapidamente, né, sobre o trabalho que o IBGE desenvolve, né, há tantas décadas aqui no nosso país e a importância desses dados estratégicos, lembrando que passamos por um momento também muito difícil, né, em governos passados, na manutenção desse trabalho, né, que é extremamente estratégico. Um erro totalmente crasso, né, pode-se dizer, do embarreiramento, enfim, do impedimento, pode-se dizer, né, do trabalho tão importante. Eu queria que você falasse rapidinho, tá, sobre esse período que o Instituto passou, né, e como isso vem se desenvolvendo para justamente sair desses índices negativos, né, que acabam sendo negativos também para o próprio desempenho dessa instituição importantíssima em nosso país. Por favor. Bom, passamos por um momento bem difícil mesmo, como você bem colocou, especialmente no último governo, em que houve um atraso do censo, óbvio por conta da pandemia, mas após a supressão das questões da pandemia e também a conscientização da sociedade como um todo de como deve ser feito um trabalho censitário, nós estávamos tecnicamente prontos a realizar o censo, e quando, em 2022, passamos por um aperto orçamentário gigantesco, em que nós tínhamos um censo de 3,4 bilhões orçado, e por sinal um dos censos per capita mais baratos do mundo, e o governo federal liberou 10 milhões. Né? Então, é uma coisa risível. E, graças ao Supremo Tribunal Federal, o governo federal foi obrigado a repassar recursos, mas não em sua totalidade. Então, realizamos um censo a fórceps, vamos dizer assim, mas ele retrata bem a transição demográfica brasileira e os principais aspectos de nossa sociedade. Marcelo, teve algum prejuízo em relação a questões cronológicas, né? E essas pesquisas, elas são realizadas de 10 em 10 anos, né? Enfim, o que houve de ruim, negativo, justamente em pular um pouco, né, esse período certo, correto, que já acontecia de forma cristalizada aí há décadas? Com relação ao censo, a gente sempre tem um problema de ano de referência, porque o censo ele sempre termina, ele sempre é realizado em anos que terminam em 0, 2000, 2010, né? E assim não pôde ser feito em 2020, por conta da pandemia, mas ocorre esse problema. É importante frisar também, Adalberto, que o IBGE não apenas faz censo. O IBGE é o principal órgão de estatística do Brasil e de geografia também, de dados geográficos. E nós realizamos pesquisas intercensitárias com mapinagem contínua, que foi prejudicada também nesse sentido, porque nós tínhamos e temos ainda uma evolução, uma produção de dados, por exemplo, para o Maranhão e São Luís, trimestrais com relação ao mercado de trabalho, e, infelizmente, nós tivemos a interrupção no ano 2020 de uma série histórica que vinha desde 2012, trimestral. Né? Mas agora nós retomamos, também estamos sofrendo atualmente uma forte restrição orçamentária, mas o IBGE está cumprindo sua missão de retratar o Brasil com as informações necessárias tanto para o conhecimento de sua realidade como para o exercício da cidadania do brasileiro.
Certo. Marcelo, o que a gente pode trazer, né, de mais importante ou de mais característico? Eu sei que é uma saraivada de números, dados, né, novos, que a gente pode destrinchar, né? Infelizmente a gente não tem tempo hábil, né, para que Isso. possa falar de uma maneira exaustiva. Enfim, nem precisa ser exaustiva, mas de uma maneira um pouco mais, mais específica, né? Sobre o que o Maranhão traz, né, nesses dados. O que foi que vocês identificaram, né, de mais relevante, digamos? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta, que é bem complexa e holística, vamos dizer assim, da seguinte forma. O Maranhão, a superintendência do Maranhão no IBGE, e eu tenho muito orgulho dos colaboradores da superintendência, ela é vanguarda em uma série de questões, tanto metodológicas para o IBGE, como também de lançamento de pesquisas. Nós, para você ter ideia, fomos, antigamente, antes de 2014, só 7 regiões metropolitanas tinham o dado de inflação, né? E nós conseguimos trazer esse dado para São Luís também. Então, de 2014 para cá, nós temos informações mensais com o nosso colega, que o nosso colega divulga, o José Reinaldo, né, mensalmente, a questão da inflação, com base em dados da supervisão de índice de preço. Nós também temos grandes avanços no que diz respeito à pesquisa de orçamentos familiares, que está em campo agora. É uma pesquisa crucial e fundamental, onde nós investigamos o potencial de consumo das famílias brasileiras, e com isso serve também para melhorar, aperfeiçoar o processo de cálculo de inflação, serve para verificar a segurança alimentar, serve para olhar também para o orçamento das famílias e verificar o que é que tem mais peso, o que é que não tem, e que tipo de alimento ou também qualquer tipo de produto que estão sendo consumidos, inclusive com uma questão que no Maranhão ela é muito importante, que são os itens que não têm valor monetário, né, que a gente chama de consumo não monetário. E isso tem um peso muito grande na sociedade maranhense, especialmente no interior, e nós estamos investigando agora. Temos a PNAD contínua, como eu falei, que dá dados de desemprego trimestrais, né, onde a gente tem para São Luís, para os municípios da capital, que são os 4 da ilha, para a região metropolitana, que extrapola a ilha, e temos também para o Maranhão. Então, além disso, temos pesquisas de âmbito agropecuário, né, onde a gente investiga justamente o consumo, a produção da agricultura familiar e do agronegócio. Temos pesquisas sociais, onde a gente vê estatísticas de registro civil. Temos pesquisas econômicas, onde nós vemos a formação do PIB e outras informações das empresas maranhenses e brasileiras. Temos informações com relação à atualização geográfica do Estado maranhense, através de nossa supervisão de base territorial. Enfim, nós temos uma gama muito grande de pesquisas, e cada uma delas traz um dado específico para o Maranhão e para os municípios maranhenses. Certo. Ficou, né, claro, uma grande expectativa, inclusive, relacionada ao IDH, não é isso? No governo Flávio Dino, né? Enfim, em entrevistas aqui com ele, ainda na campanha, né, ao Senado, né? Ele comentou bastante, enfim, ele nas cobranças, né, que são, claro, necessárias, ele mencionou que esses números eles viriam, né, com o tempo, trazendo alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, o que vocês identificaram justamente em coisas relacionadas ao IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano? Deu para observar alguma coisa, algum impacto, enfim, alguma alteração para cima ou para baixo? É uma pergunta interessante, porque o que é que ocorre? O IDH
ele é um indicador que não é realizado pelo IBGE. Ele é produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Mas a principal fonte de dados é o IBGE, porque ele trabalha com três indicadores, três dimensões para produzir esse indicador. Ele trabalha com a renda, ele trabalha com educação e com saúde. A renda, basicamente, per capita é o que é o mais importante. Indicadores de saúde, a gente pega como proxy longevidade da população, que também é IBGE, censo. E dados de educação, aí extrapola um pouquinho o IBGE, que diz respeito a matrículas e outros indicadores de educação. O que ocorre? O IDH ele é produzido sempre com os censos. Então, ele tem uma periodicidade de 10 em 10 anos. Hoje, se você for buscar no PNUD os dados de IDH, você vai achar os de 2010, né? Porque os do censo eles ainda estão trabalhando em cima de nossos dados a respeito do IDH. O que nós podemos antecipar é que o IBGE está ainda, ao longo desse ano, ele vai divulgar para a sociedade brasileira os dados de renda das famílias oriundos do censo, mas nós já temos informações sobre longevidade, que é uma situação vinculada à saúde. E nós temos uma longevidade bem maior da sociedade brasileira, nós estamos vivendo mais, mas, em contrapartida, nós estamos tendo menos filhos. Então, nós não podemos mais utilizar a pirâmide etária, né? Assim, o termo pirâmide para pirâmide etária, porque a nossa pirâmide achatou na base e alargou no topo, né? Então, nós temos essa situação de transição demográfica que, com certeza, irá impactar positivamente no IDH, porque é uma situação em que você, tendo uma longevidade maior, o indicador do IDH ele melhora. Então, por enquanto, o que nós temos de informação é isso, que vai subsidiar o IDH. Pelo menos essa informação, né, boa, a gente fica nessa expectativa, né, desses números vindo aí de uma maneira mais concreta e que mostre, né, o que isso aí deve acontecer de resultado, né? E, enfim, mais uma vez a gente parabeniza, né, por esse trabalho que vocês, né, esse extensivo aí a todos que trabalham e fazem parte, né, grandes profissionais dessa grande instituição que é o IBGE. Com certeza é uma das instituições mais importantes, né, e de credibilidade que a gente tem em nosso país. Bom, eu acabei de conversar aqui com o Marcelo Virgínio de Mello, ele é superintendente estadual do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conversou com a gente um pouquinho, trouxe algumas informações sobre esse trabalho também. Marcelo, muito obrigado, tá? Bom dia para você e um bom trabalho. Eu que agradeço pelo espaço e só faço um pedidozinho para a sociedade maranhense. Por favor, abram as portas para o IBGE. É um trabalho fundamental. Esse trabalho não é para um governo, esse trabalho é para o Estado brasileiro, é para melhorar suas condições de vida, é para entender onde o recurso público deve chegar. E dê um cafezinho para o nosso agente de pesquisa, sente com ele. Ele tem todas as identificações necessárias para ser identificado adequadamente e é orientado a isso também, caso você, cidadão, precise. Maravilha. E se a informação serve para a gente também fazer cobranças, né, aos nossos políticos. Muito obrigado, Marcelo. Um bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, eu, Mayra Nogueira. Mayra, você assume agora a sessão das 8 nesta quarta-feira, com muita música boa, claro, sempre aqui no Sessão das 8. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. ZYC 626, a rádio